Como os governantes estadunidenses enxergam os povos latino-americanos? Muitos governantes veem os latinos como povos atrasados e que precisam de democracia e civilização. E essa visão justifica a intervenção nesses países. Intervenção é a palavra-chave. Porque no vídeo de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o imperialismo norte-americano. Imperialismo sempre implica num grau de dominação política, seja ela interferir nos negócios internos de um país ou até intervenção militar. E o expansionismo norte-americano pode ser dividido em duas etapas. A primeira aconteceu na primeira metade do século XIX, que vocês acabaram de estudar, a conquista do Oeste. E a segunda etapa do imperialismo norte-americano foi na segunda metade do século XIX e dirigiu-se principalmente para a América Latina. O imperialismo norte-americano ele vem na onda da segunda revolução industrial, na busca por matérias-primas, mercado consumidor e áreas de investimento de capital. E foi assim que os Estados Unidos, os empresários norte-americanos, quero dizer, investiu dinheiro na produção de açúcar do Havaí. E a partir de 1887, o porto de Pearl Harbor passou a ser exclusivo dos Estados Unidos. E em 1898, o Havaí tornou-se o último estado dos Estados Unidos. Foi anexado. Foi o 50º estado. 1898. O Havaí e Pearl Harbor vão se tornar famosos na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto para outro vídeo. As manifestações do imperialismo norte-americano pode-se dizer que começaram com a Guerra Hispano-Americana de 1898, quando um encouraçado norte-americano estava estacionado na ilha de Cuba e foi atacado, explodiu. Atribuiu-se aos espanhóis a explosão. E aí os Estados Unidos ajudaram Cuba a se tornar independente da Espanha. Cuba era uma fonte de riqueza, principalmente pela produção de açúcar. Ao final da guerra, a vitória foi dos Estados Unidos. E os Estados Unidos assinou com Espanha o Tratado de Paris, no qual os Estados Unidos garantia seu domínio sobre 4 regiões, sobre Cuba, Porto Rico, que até hoje é um território não incorporado aos Estados Unidos, e as ilhas de Guam e Filipinas, que se localizam no Oceano Pacífico. Agora, Cuba vai sofrer uma ocupação dos Estados Unidos durante algum período, até 1902, quando o Congresso norte-americano aprovou a Emenda Platt, idealizada pelo senador Hitchcock Platt. Dizia o seguinte: toda vez que os interesses norte-americanos estivessem ameaçados em Cuba, os Estados Unidos podiam intervir na ilha. E não só isso. No artigo 7º da Emenda Platt, dizia que para manter a independência de Cuba, para proteger o povo cubano e proteger o próprio povo norte-americano, os Estados Unidos teria direito a arrendar terras. Eles vão arrendar uma região que
que vai se tornar a base de Guantánamo, em Cuba, mas pertence aos Estados Unidos. É um arrendamento perpétuo, tá? Ali nessa base aeronaval também tem a prisão de Guantánamo, onde estão presos afegãos, iraquianos, foram para lá depois do 11 de setembro. Só que a Anistia Internacional classificou a prisão de Guantánamo como um símbolo de injustiça e abuso, e que deveria ser fechado. Tá? Bom, os Estados Unidos demonstrou seu imperialismo não só na América Latina, mas também em regiões lá do Extremo Oriente. Estados Unidos, com sua esquadra, obrigou o Japão a abrir seus portos. E também a China. Estados Unidos acabou expandindo sua marinha, montou uma frota com mais ou menos 16 encouraçados e pintou na cor branca e deu o nome de Grande Frota Branca. Essa frota fez a circunnavegação pelo globo, desfilando, mostrando o poderio naval militar dos Estados Unidos. Vale lembrar que desde 1823, os Estados Unidos já tinham interesse na América Latina, quando se opuseram à Santa Aliança através da doutrina Monroe, sintetizada na frase América para os americanos. Porém, em 1901, o presidente Theodore Roosevelt complementou a doutrina Monroe, quando ele aprovou um documento chamado o Corolário Roosevelt, que dizia basicamente o seguinte: se for necessário, se algum interesse norte-americano for ameaçado, os Estados Unidos podem intervir em outros países. E esse recado era especialmente para a América Latina. Mas depois da declaração de Roosevelt, dizendo fale macio com um grande porrete nas mãos, o Corolário Roosevelt ficou mais conhecido pelo nome de Big Stick. Lembra? Big Stick, o grande porrete. O imperialismo norte-americano já foi sentido ali no Panamá. O Panamá, nessa época, pertencia à Colômbia. Os Estados Unidos incentivou grupos rebeldes para fazer a independência do Panamá. Os Estados Unidos apoiou a independência do Panamá. Apoiou. Em contrapartida, recebeu uma região para construir um canal interoceânico que ligaria o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. É o famoso Canal do Panamá. Depois da independência do Panamá, Estados Unidos construiu esse canal durante 10 anos, tem mais de 80 quilômetros de comprimento e facilitou muito o comércio, porque até então os navios tinham que contornar a América do Sul para ir de um oceano ao outro. Estados Unidos tinha direito perpétuo sobre o canal, mas essa região foi devolvida ao Panamá em 1999. Vamos falar de outros exemplos do Big Stick. Não foi só no Panamá, mas na Nicarágua, Estados Unidos apoiou uma ditadura de uma família chamada Somoza, que ficou no poder até 1979. No Haiti, Estados Unidos também fez uma ocupação militar por 10 anos, feita pelos fuzileiros navais. Fuzileiros navais, a tropa de elite dos Estados Unidos, fez diversas intervenções nas ilhas do Caribe. Nicarágua, Haiti, República Dominicana, Estados Unidos também fez uma ocupação. República Dominicana, que durou lá de 1916 a 1924. Ainda falando das Ilhas do Caribe, Estados Unidos comprou as Ilhas Virgens da Dinamarca em 1917.
Então vocês estão vendo aqui uma charge ironizando a doutrina do Big Chic, ironizando Roosevelt, que carrega um grande porrete nas mãos e está puxando a sua frota para intimidar os países da América Latina, principalmente onde ele está. Ele é um gigante andando sobre o Mar do Caribe, quer dizer, tem domínio total. Para finalizar, precisamos falar da participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Até então, os Estados Unidos adotavam uma política isolacionista com relação aos problemas da Europa. Mas quando a Primeira Guerra começou, ficou difícil se manter neutro. E os Estados Unidos se aliaram à Tríplice Entente, vendendo armas e suprimentos. Os Estados Unidos já estava contra a Tríplice Aliança, mas só entra definitivamente na guerra em 1917, quando tem navios afundados por submarinos alemães. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi decisiva para a vitória da Tríplice Entente. Após a Primeira Guerra, os Estados Unidos voltam a adotar uma política isolacionista. E o presidente da época era o Woodrow Wilson, que propôs 14 pontos. Nem todos foram aceitos pelos europeus, somente a Liga das Nações. Os efeitos da Primeira Guerra para os Estados Unidos foi um período de extrema prosperidade, de desenvolvimento econômico em todos os setores norte-americanos. E os Estados Unidos sai da Primeira Guerra como uma grande potência mundial. Com isso, finalizamos o imperialismo norte-americano. Valeu, classe!